O que os ofícios de Jesus interferem em nossas vidas? Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal para mais um vídeo dessa série de mensagens que nós estamos já há algumas semanas compartilhando com vocês. É um privilégio enorme poder estar aqui com vocês novamente, compartilhando a palavra de Deus. E nós temos falado sobre a vida de Cristo Jesus, sobre quem a Bíblia diz quem Ele é. E nessa série que nós temos compartilhado, nós não temos aprofundado muito sobre cada tópico que nós temos abordado sobre quem Jesus Cristo é. Nós temos buscado compartilhar de uma maneira simples e de uma maneira clara, ali sem tanta profundidade a respeito do assunto, até porque para nós aprofundarmos sobre cada assunto desse, que se você for pegar no nosso canal e for ver todos os vídeos, nós levaríamos aí um bom tempo, e isso é conteúdo para nós futuramente compartilharmos aqui para a glória de Deus. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre outros dois ofícios de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele possuía 3 ofícios, e nós vemos isso tanto no estado de humilhação dele, quanto no estado de exaltação. Em todo o período aqui terreno, nós podemos ver, e isso não é algo novo que eu estou compartilhando, mas algo que nós vemos desde o Antigo Testamento, Jesus exercendo esses 3 ofícios. E na semana passada nós falamos sobre o ofício dele como sacerdote, e hoje eu gostaria de falar sobre o ofício dele como profeta e como rei, e encerrar nossa série de mensagens a respeito dele, para a gente dar continuidade em outros assuntos. E para falar a respeito disso, eu gostaria, primeiro, pontuando sobre o ofício profético, eu gostaria de ler um texto, e esse texto é, de certa forma, até engraçado, vocês vão entender por quê. Olha só João 14, do verso 6 ao 11, que nos diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, Jesus falando com seus discípulos, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí, irmãos, o meu xará, Felipe, ele solta uma. Eu não sei, você que nos acompanha aí, na cidade de vocês, mas às vezes aqui a gente fala, quando solta alguma coisa assim, parece, a gente usa a palavra pérola. Então Filipe solta uma pérola aqui, porque olha só o que Filipe fala. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha só o que Filipe fala, olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não creu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Que pérola Filipe soltou aqui, Em outras palavras, até que mancada. Mas Jesus foi misericordioso com ele aqui, Deu uma pergunta aqui como uma chamada, mas pegou leve com ele. Mas por que a importância desse texto para compartilharmos sobre isso? Porque o ofício profético de Jesus é justamente isso: revelar a vontade de Deus e revelar o próprio Deus. Tanto que aqui, o Jesus encarnado aqui, ele fala claramente em suas palavras, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus está ali revelando Deus Pai. Ao olharmos para Jesus, que é totalmente homem, totalmente Deus, encarnado, nós podemos ver o Pai. Então,
nós podemos ver ali, literalmente, Deus através das atitudes da vida de Jesus. Nós podemos ver ali através do seu amor, nós podemos ver ali através da forma como ele trata as pessoas num todo. Ao olharmos para Jesus, nós vemos Deus Pai, nós vemos o caráter de Deus Pai, nós vemos o amor, nós vemos ali a autoridade. Então é isso que Jesus está falando aqui. Então, note que, e grave isso, quando se fala de ofício profético de Jesus, é principalmente focado nisso. Porque o que é profeta? Né? Nós vemos nos tempos antigos, aqui no Antigo Testamento, né, profetas maiores, livros, né, de profetas maiores, profetas menores. Isso se dá esse nome por conta mesmo do tamanho dos livros, né? Mas o ofício profético se dá literalmente na revelação de Deus. O profeta era aquele que ouvia da parte de Deus, né, que Deus o ungiu para aquele ofício, e é muito importante isso. Ele era ungido de Deus para aquele ofício, porque naquele tempo não tinha esse acesso direto à presença de Deus, né? Jesus que veio, que abriu esse caminho, como nós lemos aqui. E esse que ouvia a voz de Deus transmitia ao povo. Então nós vemos diversos livros aqui, fomos ler aqui dos profetas, diversas vezes aqui, compartilhando mesmo a palavra de Deus para o povo, trazendo recado, chamando atenção, falando mesmo, às vezes ali, de uma maneira até dura, mas por amor, esperando que aquele povo se arrependesse, que o povo mesmo se quebrantasse. Então, o profeta, resumidamente, né, falando aqui de uma maneira mais objetiva, é aquele que ouve a voz de Deus. É aquele que ouve, e não só ouve, está nesse lugar de ouvir, mas também transmite, tá bom? E o outro ofício de Jesus é o ofício que nós vemos dele de reinado. Mas primeiro, como que Cristo, né, exerce esse reinado? Como que nós podemos ver esse reinado de Cristo? E eu gostaria de ler uma parte, né, da pergunta do Catecismo de Westminster, que responde justamente essa pergunta, né? Como exerce Cristo as funções de rei? E olha só a resposta. Cristo exerce as funções de rei chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os por causa dos seus pecados. Preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Então nós vemos que é assim que ele exerce o seu reinado. Nós vemos um texto lá em Gênesis 49, 10, que fala a respeito de um reinado dele, que viria ali, né, da tribo de Judá, e que jamais teria fim, né? Porque nós sabemos que Jesus veio da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Gênesis 49, 10 diz assim: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então nós vemos que Jesus reina e governa soberanamente, tanto como um todo, porque toda a autoridade foi concedida a ele. Nós vemos isso em Mateus 28, verso 18. E não só isso, mas todos aqueles também que se submetem ao seu senhorio, se submetem ao seu reinado, né? Se rendem perante a ele, creem nele, e a partir daí a nova criatura e vive uma vida para o glorificar. Então nós vemos aqui, né, retornando,
e relembrando os 3 ofícios, como sacerdote, ele veio e ele foi o próprio sacrifício. E não só além disso que é extraordinário e que nos salvou e que abriu um caminho para nós, ele vive pela eternidade. E além disso, nós vemos no livro de Hebreus que nos revela que ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Como profeta, nós vemos que ele revela a vontade de Deus através da sua palavra. Gente, nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. E enquanto aqui esteve encarnado, nós podemos ver exatamente o próprio Pai através da vida dele. E como rei, nós vemos que exatamente que como ele exerce tudo isso e que tudo isso é para a honra e glória dele. Mas beleza, eu entendi que esses 3 ofícios foram colocados sobre ele porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele foi alguém que foi ungido e foi colocado sobre ele. Entretanto, é necessário pontuar que a soberania dele é superior a isso que ele exerceu nesses tempos que estava por aqui. E não só nesse tempo que esteve aqui, mas durante todo o período bíblico que nós vemos isso acontecendo. Então, além disso, o que essas informações, o que essa doutrina a respeito de Jesus Cristo traz para a nossa vida? Trazendo para a prática. O que isso interfere em nós? Interfere no sentido que nós precisamos, e nós vemos isso, e vou ler para vocês aqui em Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui do verso 12 ao 16, que nos diz assim: com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que, olha o objetivo, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em outras palavras, trazendo para a nossa vida, até que, qual é o nosso objetivo? Resumindo, ser parecidos com Jesus, cada vez mais. E nós, como irmãos na fé, como igreja e como filhos de Deus, nós precisamos ser identificados com Cristo, nos tornando a cada dia mais semelhante com Ele. E olha só, trazendo para a parte prática, como que nós vivemos isso, e eu gostaria aqui de usar as palavras de um teólogo, assim, extraordinário, que fez grande diferença no século XVIII, no qual viveu, que é George Whitefield. Olha só o que ele diz a respeito disso. Todo chefe da família deve se considerar obrigado a agir em 3 competências. Primeiro, como profeta, você deve instruir sua família. Instruir como? Abrindo parênteses aqui, na palavra de Deus. Revelando Deus através da sua palavra e da sua forma de viver. Como sacerdote, deve orar por eles e com eles. E como rei, deve governar a sua casa, dirigir e sustentar a sua família. Então percebe que nós, como irmãos mais novos de Jesus, porque ele se fez de unigênito o primogênito de muitos, nós agora, como buscando ser identificados cada vez mais semelhantes a ele, trazendo para a nossa vida, nós vemos como nós devemos aplicar esses ofícios. Nós vemos que nós podemos viver dessa maneira. Claro que, e é importante frisar isso, com as nossas limitações. Nós estamos falando de Jesus soberano.
Mas nós, com as nossas limitações, e Deus sabe, mas quando nós nos quebrantamos e nos colocamos nessa posição ali de querer viver mesmo a vontade de Deus, Deus nos dá essa graça, o Espírito Santo nos auxilia a viver dessa maneira, para que como profetas nós possamos instruir as nossas famílias, instruir as pessoas ao nosso redor, revelando a vontade de Deus, que está aqui, ó, já revelada nas Escrituras. Às vezes a gente, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Olha, pode não ter tudo em específico aqui, mas tudo que a gente precisa está aqui. Como sacerdotes, nós orarmos pela nossa família e orarmos juntos com a nossa família, porque o exemplo arrasta. E como reis, nós devemos mesmo governar, nós devemos mesmo dirigir e sustentar a nossa família. Amém? Então, eu gostaria de encerrar essa série de mensagens compartilhando esse assunto tão precioso a respeito da vida de Jesus, tá bom? E com certeza mais para frente aí, Deus nos instruindo, nós vamos seguir a respeito de quem Jesus é, porque aqui nós falamos apenas um pouco nesse curto espaço de tempo, mas nós sabemos que Ele é uma fonte inesgotável, que nós vemos também na Bíblia, na sua palavra, que há muito ainda a ser compartilhado a respeito dele, tá bom? Então fique com Deus, é sempre um privilégio enorme para mim poder estar aqui com vocês. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que vidas venham ser alcançadas pela palavra de Deus e serem transformadas. Nós precisamos cada vez mais nos tornar e ter esse objetivo aqui, de que nós possamos mesmo chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, não só para a minha vida, mas para a nossa vida como igreja num todo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.